Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai aprender juntos a criar uma barra de navegação vertical ou um menu vertical. Vamos lá para o nosso projeto. Então, pessoal, aqui com o nosso VS Code e o nosso navegador já abertos, vamos montar aqui a nossa estrutura para criar o menu vertical, né? Que é aquele menu de pé, normalmente ele fica na nossa lateral. Então aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou criar um style aqui dentro do nosso head, para a gente não precisar colocar um arquivo externo só para isso. E aqui embaixo eu vou montar uma estrutura bem simplesinha, eu vou até colocar aqui um H1 e vou escrever aqui menu vertical. Tá? Então eu estou com um zoom aqui no navegador, tá? Para ficar mais fácil da gente enxergar. E aqui embaixo eu vou colocar uma lista. Então a gente vai criar esse menu com uma lista. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um UL e a gente vai criar alguns LIs, né? Que são List Items. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar como se fosse um menu mesmo de um site, só que na vertical, tá? Então vou colocar LI aqui, vou colocar vezes 5, e aí ele vai criar 5 listas, né? Para quem está acompanhando as outras aulas, sabe que isso daqui é um comando que a gente coloca no VS Code, que ele já preenche tudo automático. Então vou colocar aqui página inicial. Eu terminei aqui agora, só que eu tinha esquecido de colocar os links, então vocês na hora de fazer o de vocês, coloquem o A ali, o AHF, dentro do LI, tá bom? Para a gente ficar com links aqui, porque na verdade a gente vai estilizar os links e não a lista. E na nossa estrutura vai ficar bem simples assim, só um cabeçalho e a nossa lista, porque a gente vai fazer tudo no CSS, tá? Então vamos aqui em cima, a gente vai começar estilizando a nossa lista não ordenada, né, que é a nossa UL. Então aqui dentro da nossa UL, primeiramente eu quero pegar e eu quero tirar essas bolinhas que ficam ali atrás, porque a gente não vai usar. Então eu vou colocar um list style type none, que ele vai tirar as bolinhas. E eu também vou zerar o margin e o padding dela, tá? Então colocar um margin 0 e um padding 0 também. Então agora sim ela colou lá atrás e ficou sem margem e sem padding. E agora a gente vai estilizar ali os nossos links, né, que estão dentro de uma LI. Então, nesse caso aqui, como que eu não vou mexer nas LIs, eu vou colocar aqui o LA, que ele vai estilizar todo o link que estiver dentro de uma lista não ordenada. E eu vou começar aqui a estilizar para ficar mais bonito, ficar mais parecido com o que a gente quer. Aqui eu vou colocar uma borda para a gente conseguir visualizar, né? De 1 pixel, sólida e preta, tá? Então ali a gente já consegue ver que está a borda em volta. Só que eu não quero esse text decoration aqui não. Então, vou colocar text decoration none. Pronto, ele saiu os underlines ali de baixo. E outra coisa que eu vou fazer aqui vai ser setar uma largura. Então eu quero um widget de 200 pixels. Ah, tá. E para fazer isso, para eu colocar uma largura e uma altura nele, eu preciso colocar aqui que ele vai ter um display block, tá? Então, com o display block, ele aceita essas propriedades. No caso, ele estava com o display inline, que nosso link sempre tem um display inline. Então, coloquei um display block aqui para ele aceitar. Então, eu quero que ele tenha 200 pixels de largura e eu também quero que ele tenha uma altura de 40 pixels. Tá? Então, ficou bem legal, ficou grandão. Eu vou até tirar um pouquinho do zoom para a gente conseguir ver melhor. E de padrão, os nossos links eles ficam sempre à esquerda e colados no topo. E a gente consegue resolver isso daí com uma propriedade que a gente já viu em algumas aulas anteriores, que é o line height, né? Então, eu vou colocar aqui um line height na mesma altura que a gente setou o nosso link. Então, vou colocar uma altura de 40 pixels. E na hora que eu faço isso, você já pode observar que o link se centralizou ali. E por que isso acontece, né? Porque o nosso link, quando a gente seta 40 pixels, ele vai ter 40 pixels de altura, porém a fonte não tem essa altura. Então ela vai ficar lá em cima e colada do lado esquerdo. E quando a gente coloca o line height, ele espreme ela para ela ficar centralizada. E o que falta agora é a gente definir qual que vai ser o fundo desses botões. A gente poderia fazer rapidinho aqui com o background color e na hora que a gente passa o mouse e dá o hover, ele muda de cor, mas eu vou ensinar de uma maneira diferente aqui para vocês hoje. E por que, né, que vai ser diferente? Porque a gente vai fazer através de uma imagem de background no nosso botão. Então eu vou colocar aqui que o nosso ULA, que é o link, ele vai ter um background, não é background color, vai ser o URL e eu vou passar aqui o caminho da nossa imagem, tá? Eu já separei uma imagem aqui
que essa imagem aqui, de início, você pode achar meio confuso, né? Mas ela tem uma largura de 400 pixels, que dividido ao meio fica de 200 pixels, que é a largura do nosso botão. Então, essa imagem aqui, ela vai ser essa cor aqui, vai ser a cor normal, e esse ícone aqui, e essa cor vai ser a cor quando a gente der um hover, né? Então, na hora que a gente passar o mouse em cima, eu quero que ele se desloque, né? Eu vou mostrar para vocês agora. Aqui na nossa URL, eu vou pegar a imagem. Então, aqui na nossa URL, agora eu vou passar o caminho da imagem, que é o btnbg.png, e ele já preencheu aqui nos nossos botões, né? Se eu tivesse isso aqui um pouco maior, vocês conseguiriam ver, eu vou colocar 50 pixels a mais, e você pode ver que ele continua ali, né? Ele só não está repetindo porque a gente definiu ali já um tamanho de 200 pixels. Então, eu vou deixar ele em 200 aqui. Se eu colocasse em 400, ó, ele ficaria completo, né? Então, vou deixar em 200 pixels e ele fica só esse azulzinho, só que ele ainda está bem cru, né? Não tem nada demais. Então, a gente vai colocar aqui um color white no nosso texto, para dar uma destacada. E ele está muito colado ali no nosso lado esquerdo, né? Eu não quero que ele fique colado. Então, como que eu posso fazer? Ao invés de centralizar esse texto, deixar ele centralizado, eu quero só que ele dê um espaçamento. Então, eu posso colocar uma propriedade chamada text indent, que ele vai como se fosse indentar o nosso texto. Posso dar uns 40 pixels aqui, que já vai ficar bacana. Olha lá, ele afastou, né? Isso aqui funcionaria como se fosse um padding, tá? Seria mais ou menos um padding left, só que ele funciona dentro do nosso elemento de texto. E aqui no nosso background, a gente consegue fazer algumas manipulações também. Por exemplo, se eu colocasse aqui na frente que ele é right, ele vai pegar e vai mostrar aquela parte direita da nossa imagem ao invés da esquerda, né? Porque pense que aqui é o nosso botão. Então, a imagem ela estava batendo assim, ó. Então, quando a gente colocou right, ele vai vir no caminho contrário, certo? Então, aqui ele vai ser o nosso hover e dessa forma aqui ele vai ser o nosso estado normal. Então, como que a gente faz? É bem simples, a gente vai vir aqui, então a gente vai colocar um hover, e aqui dentro a gente vai colocar background position, tá? Não é background, a gente não precisa adicionar duas vezes a imagem, a gente vai colocar background position right. E aqui agora, quando a gente passa o nosso mouse em cima desse botão, olha como que fica. Ele consegue fazer o efeitinho hover, né? E eu também posso deixar até a página atual marcada, né? A página ativa. Então, posso pegar aqui nessa primeira aqui, ó, e colocar uma classe ativo. Então, na hora que eu coloco a classe ativo, eu posso vir aqui no nosso a hover, ele está na position right, e eu posso colocar aqui vírgula ponto ativo. Na hora que eu faço isso, ele já fica por padrão, ó. Eu passo o mouse e nada acontece. As outras ficam ali, só que a página inicial ela já fica marcada. Então, por essa aula é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curte o vídeo aqui, se inscreva no canal e até a próxima.